Então, pessoal, mais questões, certo? Assumindo o diagrama de velocidade indicado na figura, em que a parábola tem seu vértice a 20 centímetros do fundo, certo? Ou seja, está aqui a espessura entre as minhas duas placas, 20 centímetros, e que a viscosidade dinâmica do fluido é 3 vezes 10 elevado a menos 1, né? Pascal vezes segundo. Encontre letra A minha velocidade, né? Através da equação dada, da função dada, né? Então, como a gente pode ver, a gente tem aqui uma equação do segundo grau, ou seja, é a equação para uma parábola, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai avaliar. Então, no primeiro momento, né, quando meu y for igual a zero, ou seja, na parte de baixo aqui, né, da minha placa, o que vai acontecer com minha velocidade? Minha velocidade é zero, concorda? Minha velocidade é zero. E eu vou ter um segundo momento, onde a minha altura é de 20 centímetros. Quando minha altura for de 20 centímetros, minha velocidade vai ser 4 metros por segundo, certo? Então, esses são os dois casos. No caso, embaixo, né, na minha primeira placa, e no contato com a minha segunda placa, certo? Que tem uma velocidade de 4 metros por segundo, certo? Então, vamos jogar esses dois casos, né, na equação dada, onde a velocidade é igual a AY ao quadrado mais BY mais C, certo? Ou seja, no primeiro caso, y igual a zero e v igual a zero. Ou seja, automaticamente, né, se a gente observar, quando meu y for igual a zero, o que vai acontecer? Esse fator vai zerar, esse fator vai zerar, e v também é zero. Ou seja, v é igual a c, concorda? E se v é zero, então c também é zero. Certo? Alguma dúvida? Então, a gente substituiu o y, então esses dois fatores se anulou, eu fiquei com v igual a c, e v é zero, ou seja, c também é zero. No segundo momento, pessoal, minha velocidade, né, no caso, quando meu y é igual a 20 centímetros, né? Ou seja, eu tenho que minha velocidade é 4, né, metros por segundo, igual a quem é y? 20. Eu já vou botar aqui, pessoal, em metros, certo? É só multiplicar por 10 a menos 2, ou seja, 0,2 ao quadrado, mais b vezes y, que é 0,2 mais c, certo? Então, fazendo aí, né, eu vou ter 4 igual 0,2 ao quadrado dá 0,04, que multiplica a, né, mais 0,2b mais c. Então, eu fiquei, pessoal, com duas, né, equações. Essa aqui, né, eu sei que meu c aqui deu igual a zero. E o que eu posso fazer, pessoal? Para a gente poder trabalhar com as condições de contorno, né? Então, a gente precisa achar o valor de A e B. Então, eu vou fazer aqui a minha derivada da velocidade com relação a y. Ou seja, a derivada de y ao quadrado, o 2 passa multiplicando. Então, 2AY, né? Certo? E derivada de BY mais B, certo? Então, minha derivada de V com relação a y igual a zero, né? Ou seja, eu sei que 2AY é igual a menos B, concorda? Então, tá aqui, né, mais uma equação, certo? Então, substituindo meu y é igual a 0,2 metros, né? Certo? Eu vou ter que 0,4, né? 2 vezes 0,2, 0,4A é igual a menos B. Então, se eu sei isso aqui, pessoal,
o que é que a gente pode fazer? Trabalhar com essas duas equações, como se a gente fosse resolver um sistema, certo? Ou seja, trazendo de volta para cá, né? Então, eu vou ter 4 igual a 0,04A mais 0,2. Quem é B? 0,4A. Porém, tem um menos, né? Ou seja, menos 0,4A, né? Mais C. Ou seja, consegui, né, transformar tudo que era B em A. Então, agora eu posso achar o valor de A, né? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, eu vou ter aqui 4. 4, para a gente começar a trabalhar com as unidades, certo, pessoal? Então, 4 é a minha velocidade, né? Está em metros por segundo, certo? 0,4 foi a minha espessura ao quadrado, ou seja, 0,04A, né? Que é o quê? Metro quadrado. Concorda? Porque eu tinha 0,2 metros ao quadrado, ficou metro ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho 0,2 vezes menos 0,4. Então, vai dar menos 0,08A, certo? E isso aqui, né? Eu tenho aqui metro vezes metro, ou seja, metro quadrado, certo? É C, pessoal, que a gente achou. C é zero, então eu não vou mais colocar ele, certo? Então, fazendo os cálculos, pessoal, a gente vai obter 4 metros por segundo, que é igual a... Então, fazendo aqui, ó, eu tenho aqui 0,04 menos 0,08, ou seja, menos 0,04A, né? Metros ao quadrado, né? Ou seja, pessoal, quem é A, né? Que a gente quer saber. A, né, vai ser igual a 4 metros por segundo, dividido por menos 0,04 metros ao quadrado. Então, esse meu metro vai cortar, né, com esse meu quadrado, e eu passo a ter, né, que A é igual a 4 dividido por menos 0,04 menos 100, certo? E as unidades, né, eu vou ter metro a menos 1 e segundo a menos 1, certo? Então, é importante a gente trabalhar com as unidades para a gente comprovar se o que a gente está fazendo está realmente certo. Então, achei o meu valor de A, pessoal. Se eu encontrei o meu valor de A, eu posso jogar aqui, ó, e encontrar B, concorda? Então, 0,4 vezes menos 100, né? Metros a menos 1 vezes segundo a menos 1, certo? Igual a menos B. Porém, pessoal, esse 0,4 está como? Está em... Eu tinha aqui, ó, 0,2, não é isso? Metros. Eu só multipliquei por 2, ou seja, continua metro, certo? Eu tinha 0,2 metro e multipliquei por 2, ficou 0,4 metros. Então, fazendo aí, pessoal, na calculadora, 0,4 vezes 100, né? Então, B vai ser igual a 40, certo? E as unidades? Eu vou ter metro, né? Vezes metro a menos 1, vezes segundo a menos 1. Ou seja, esse meu metro vai simplificar com esse meu metro a menos 1. E B, né? Vai ser igual a 40 segundo a menos 1. Então, encontrei aqui o meu valor de B, certo? Então, pessoal, trazendo de volta aqui, né? Por que a gente fez esse dever sobre dy? Porque é o que a gente vai utilizar, né? Para encontrar a tensão. Então, quem é dv dy? Dv dy é 2ay mais b, né? Se eu passar aqui, ó, 2ay mais b. Então, 2ay, certo? 2ay mais b. Então, como a gente já encontrou o valor de A e B, né? Eu sei que ele quer saber a minha tensão. Então, como a gente já encontrou o valor de A e B, né?
Então, como a gente já encontrou o valor de A e B, né? E ele quer saber a minha tensão na placa inferior, ou seja, quando meu Y, né, for igual a 0, né? Então, eu passo a ter aqui, ó, igual, né? Esse meu fator aqui vai se anular, né? Porque Y é 0. E eu só fico com B. Quem é B? 40 segundo a menos 1. Certo? Então, essa aqui, né? É a minha VFY, certo? Então, se eu encontrei minha VFY, na letra B, ele está me pedindo tensão de cisalhamento. Então, o que é tensão de cisalhamento, pessoal? É a minha viscosidade dinâmica vezes dV dy, né? Então, quem é a minha viscosidade dinâmica que foi dada na questão? Se a gente voltar aqui em cima, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Quem é dV dy? 40 segundos a menos 1. Ou seja, pessoal, quem é a unidade aqui da viscosidade dinâmica? Newton, né? Por metro quadrado vezes segundo. Então, concorda, pessoal, que esse meu segundo com meu segundo a menos 1 vai se anular, né? E fazendo na calculadora, pessoal, 3 vezes 10 a menos 1 vezes 40, minha tensão, né, vai ser igual a 12, certo? E a unidade? Newton por metro quadrado, a unidade de tensão. Ou seja, todos os meus cálculos das condições de contorno que a gente fez aqui em cima, a unidade bateu no final, Newton por metro quadrado. Ou seja, mais uma forma de eu conferir se está certo, certo? Então, tá aqui a solução, né, da minha questão. A tensão de cisalhamento no solo quando meu Y for igual a 0, que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Com meu Y igual a 0, encontrei meu dV dy, que é 40 segundos a menos 1. Então, é uma questão trabalhosa, pessoal, porém é uma questão que pode cair na prova, certo? Inclusive caiu na minha, pelo que eu me lembro, algo parecido com isso aqui. Não essa, mas muito parecida, certo? Então, pessoal, mais uma questão. O cubo feito de alumínio com aresta 12 centímetros e densidade de 2.700 kg por metro cúbico desliza em um plano inclinado a velocidade constante sobre uma película de óleo de espessura 2 milímetros, certo? Então, considere a inclinação do plano com a horizontal de 12 graus e que a viscosidade dinâmica do óleo é de 0,1 Pascal vezes segundo, certo? Então, determine a massa do cubo e sua velocidade, certo? Então, ele quer saber essa minha massa do cubo, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente pode tentar fazer, já que eu tenho a aresta, é descobrir o volume, certo? Porque eu posso relacionar densidade com massa e encontrar. Então, se eu tenho um volume do cubo, pessoal, que vai ser o quê? Eu tenho 12 centímetros, vou logo transformar para metro, certo? Então, eu vou ter 0,12, né? Vezes 0,12 vezes 0,12, ou seja, pessoal, 0,12, né, ao cubo, metros, né? Então, meu volume do cubo, né, é igual a, fazendo aí na calculadora, pessoal, 1,73 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Então, encontrei aqui o volume do cubo, né? Então, quem vai ser a massa do cubo que ele está pedindo? Se eu sei que densidade é massa sobre o volume, ou seja, massa do meu cubo, né, vai ser igual a densidade vezes o volume. A densidade, ele deu, no caso, 2.700, né? 2.700 quilogramas por metro cúbico. E o meu volume a gente encontrou, que é 1,73 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, certo? Então, esse meu metro cúbico simplifica com metro cúbico,
Fazendo aí na calculadora, pessoal, massa do meu cubo, né? Vai ser igual a 4,67 quilos, certo? Então, tá aqui a massa do meu cubo que foi pedida na questão. Agora vamos para a velocidade, certo? Então, pessoal, para a gente poder calcular essa velocidade, a gente pode utilizar a fórmula de tensão, né? Porque eu sei que é a minha viscosidade dinâmica que multiplica minha velocidade dividido pela minha espessura, já que ela é menor que 4 milímetros, certo? Ou seja, eu vou ter que usar aqui, né, que minha força resultante vai ser igual ao meu peso vezes quem? O seno de 12 graus. Mas quem é meu peso? Meu peso é massa vezes gravidade. Ele deu aqui, ó, para a gente considerar a gravidade 9,81, ou seja, meu peso, né, vai ser 4,67 quilogramas vezes a minha gravidade, que é 9,81, né, metros por segundo ao quadrado. Então, meu peso, pessoal, vai dar igual, né, no caso, meu peso do cubo, né, vai dar igual a 45,67 newtons, certo? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que newtons, certo? Então, encontrei o meu peso do cubo, certo? Quem é minha força resultante, pessoal? Sabendo, né, que tensão, certo, é igual a minha força tangencial sobre a área, minha força resultante aqui é a força tangencial. Ou seja, minha força resultante é a tensão vezes a área, certo? Igual a meu peso, né, que a gente já calculou, vezes o seno de 12 graus, ou seja, 45,67. O seno de 12, pessoal, fazendo aí na calculadora, é 0,208, certo? Aproximadamente. Quem é a minha tensão? Tensão, né, é minha viscosidade dinâmica vezes V sobre E, ou seja, minha velocidade sobre a minha espessura, que é 2 milímetros. Então, se minha espessura é menor, né, a gente pode fazer essa substituição de dV, dy por isso aqui. Vezes a minha área, 45, pessoal, vezes 0,208, vai dar 9,518, certo? Fazendo aí na calculadora. Pessoal, agora a gente pode calcular, né? Minha viscosidade dinâmica foi dada 0,1 Pascal vezes segundo, né? Ou seja, 0,1 Newton vezes segundo por metro quadrado, né? Minha velocidade é o que ele quer saber. Minha espessura, pessoal. Espessura foi dada em milímetros, certo, pessoal? Então, transformando para metro, é só multiplicar por 10 a menos 3, ou seja, 0,002 metros, certo? E minha área, né? Se eu sei que um lado de aresta é 0,12, a minha área vai ser 0,12 metros ao quadrado. Isso tudo, né, igual a 9,518, certo? Então, pessoal, 0,12 ao quadrado vezes 0,1 dividido por 0,002 vai dar igual a 0,72 V, certo? E a unidade, né, eu tenho aqui Newton vezes segundo vezes metro ao quadrado daqui, né? Dividido por metro ao cubo, certo? Igual a 9,518. A unidade daqui, pessoal, é Newton, certo? Tá aqui, ó, Newton. Então, simplificando aqui, né? Eu tenho metro quadrado por metro cúbico. Então, só fica aqui 1 metro. E esse meu Newton vai se anular com esse meu Newton. Ou seja, eu vou ter que V, né, é igual a 9,518 dividido por
0,72, né? 0,72. Esse meu segundo passou dividindo. E esse meu metro que estava aqui embaixo, que tinha sobrado, né? Passou multiplicando em cima. Já fazendo aí na calculadora, pessoal, minha velocidade vai ser igual 9,518 dividido por 0,72 dá 13,22, certo? Metros por segundo. Então tá aqui a minha velocidade, né, do cubo ao descer na rampa, certo? Na inclinação de 12 graus. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!